A chave bíblica para o estresse é simplificar a vida e rever as prioridades. Mateus 6, versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eclesiastes 4, versículo 6 diz: melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Provérbios 23, versículos 4 e 5. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Então a chave bíblica para a ira é não pecar por causa da raiva. Efésios 4, versículo 26 e 27, que nem a irmã também citou, né? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Este trecho adverte para não deixar a raiva dominar por muito tempo e para não pecar por causa dela. Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus é o nosso vingador. Provérbios 17, versículo 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Pedro negou Jesus 3 vezes e virou o líder da igreja cristã, propagando o evangelho poderosamente. A maior chave da virada dele não foi quando ele andou sobre as águas, mas quando ele chorou amargamente e mesmo assim foi perdoado. A chave bíblica para a culpa é que ela pode ser superada através de arrependimento sincero e da aceitação do amor de Deus. Isaías 1,18 diz: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. 2 Coríntios 5,17 diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A chave bíblica do ressentimento é o perdão como um mandamento de Deus para a libertação. Mateus 6, versículo 14 e 15 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Em Gênesis 50, versículos 19 a 21, vemos José abrindo mão da vingança contra os seus irmãos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Ele mesmo não fez a vingança. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ou seja, todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus. E José disse: por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou os seus irmãos e lhes falou amavelmente. A bíblica para a ansiedade e para o medo do futuro é a confiança em Deus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Em Mateus 6, versículos 25 a 34, Deus diz, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa?
E lá no versículo 33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupa consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. A Bíblia fala, não temas, umas 365 vezes. É como se tivesse uma para cada dia do ano. Coincidência? Talvez, mas é como se Deus dissesse a cada dia, não temas, eu estou contigo. E a chave bíblica para o desânimo é o consolo e a presença constante de Deus. Em Salmos 34, versículo 18, diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Você pertence à família de Deus. Efésios 2,19. Portanto, vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E Deus nos dá um propósito, né? 1 Pedro 2,9 diz: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E em Hebreus 10:25 nos alerta: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns.